Boa noite, graça e paz do Senhor a todos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gabriel Baroni. Olá, boa noite, graça e paz, eu sou a Daiane Baroni. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana Casamento Restaurado. O Baroni vai dar continuidade nessa aula e daqui a pouquinho eu volto para estar falando sobre autoestima com vocês. Gente, vai ser incrível esse tema que a Dai vai trazer para você, homem e mulher que está nos assistindo. Antes da gente começar com os nossos conteúdos, eu quero aproveitar para te convidar a curtir, a comentar e compartilhar essa aula. Aproveita também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você sempre receber em primeira mão os conteúdos que a gente compartilha aqui no nosso canal, combinado? Eu quero começar fazendo uma observação importante para vocês. Olha, depois de alguns anos nos dedicando a ajudar pessoas em seus relacionamentos, a gente pôde perceber que as pessoas que colocam em prática os conhecimentos aqui compartilhados, elas mudam seu plantio e logo também vão desfrutar de uma outra colheita. Porque o amor não se trata só de merecimento, mas também de escolhas. E olha, eu quero reforçar aqui a dica de você ter papel e caneta em mãos para anotar tudo, todos os princípios e chaves transformadoras que nós vamos liberar nas aulas, para que você aprenda a plantar diferente, para depois colher também coisas diferentes. E não permita que nada e nem ninguém tire a sua atenção ou te impeça de se concentrar aqui hoje. Esteja na aula hoje e em todas as aulas de corpo, alma e espírito, combinado? Olha, você já reparou que existe dois tipos de casais? O primeiro são aqueles que se casam para ver se vai dar certo. O segundo são aqueles que se casam para fazer dar certo. E o entendimento desse princípio faz toda a diferença. Porque um bom casamento você não encontra, um bom casamento você faz. Sinceramente, para mim, muito pior do que estar vivendo em um casamento falido é ficar reclamando dele. Porque geralmente as pessoas que reclamam muito são as que mais se amedrontam na hora de tomar providências e agir. Querem que tudo mude, mas elas mesmas se recusam a mudar. Olha só, tem gente que não está assistindo a aula, se inscreveu para participar da Semana Casamento Restaurado, está necessitando desses conhecimentos e não está agindo. Em contrapartida, eu fico muito feliz em ver essa comunidade de pessoas interessadas em lutar pelo maior ministério que Deus nos confia, que é a família. Por isso que durante essa jornada de 5 dias, eu estou te mostrando as atitudes e comportamentos que produzem efeitos devastadores na relação e que inevitavelmente produzem a frieza, as traições e o divórcio. Nós vamos falar também sobre os 8 maiores erros que as pessoas cometem quando tentam salvar sua relação e como virar esse jogo e voltar a ser o esposo ou a esposa desejável. Como fazer o seu cônjuge te tratar com respeito e prioridade e não mais como opção. Você vai aprender a como reconstruir os 3 vínculos fundamentais entre vocês. Nós vamos descobrir o que casais felizes e prósperos fazem, que é resultado de décadas de estudos. Quais são os pontos chaves que sustentam uma relação feliz, equilibrada, com fidelidade e amizade entre o casal. E a solução definitiva que eu descobri depois de ter tido o privilégio de ajudar quase 8.000 casais no Brasil e em quase 40 países ao redor do mundo, que em 30 dias atuam nas 3 partes fundamentais para a restauração do seu casamento. Eu quero fazer uma breve revisão do que a gente viu ontem. Ontem nós comprovamos através da Bíblia o porquê muitas pessoas, mesmo servindo a Deus, podem não conquistar a bênção de um relacionamento feliz, equilibrado, com fidelidade e amizade entre o casal. Já que para se ter um casamento próspero, você precisa compreender os desafios que todas as relações conjugais enfrentam, pois todas têm as suas peculiaridades, os seus motivos, os seus desgastes, os seus erros e também acertos. E isso, naturalmente, as torna desafiadora para todos nós. Cada história, gente, é uma história, porque Deus nos fez único. Olha que interessante. Você já tinha percebido que os 2 maiores mandamentos falam sobre o relacionamento? Que o primeiro é amar a Deus e o segundo amar o próximo? Isso mostra que se relacionar é o maior desafio que nós enfrentamos na vida e também é a maior fonte de bênçãos.
Por isso aprendemos que a primeira parte do processo de restauração é identificar e diagnosticar os problemas para você ter clareza no que deve ser tratado primeiramente em você, para depois produzir a receita com os melhores ingredientes para reverter esse cenário. Por isso a gente liberou a chave: não existe casamento restaurado com você destruído ou destruída. Falando em receita, homens e mulheres são diferentes na maneira que eles enxergam o mundo e os relacionamentos. Isso faz com que cada um tenha uma parte dos ingredientes de uma receita de sucesso. Eu vou te dar um exemplo. Homens, geralmente, são mais provedores, mais racionais, eles são mais enérgicos e calados. Já as mulheres, geralmente, são mais cuidadoras, elas são mais emotivas, pacíficas e comunicativas. Sendo assim, o casal precisa dosar esses ingredientes para ter equilíbrio. Vale lembrar que todo ingrediente tem o seu valor, mas se usado em excesso, vai estragar a receita. Muitas pessoas estão acomodadas, cegas e paralisadas, e por isso não fazem a sua parte de dosar os próprios comportamentos que nós estamos chamando aqui de ingredientes. Aí elas oram e ficam esperando que Deus faça o que Deus está esperando que elas façam, que é buscar o conhecimento, que é aprender a dosar e produzir a receita certa. Lembra que a gente falou de alguns provérbios na aula passada? Existe um ex-reitor da Universidade de Harvard chamado Derek Bock, e ele disse o seguinte: se você acha que o conhecimento é caro, experimenta a ignorância. Por isso eu digo que é mais fácil restaurar do que separar. Lembre-se que toda bênção vem embrulhada em um papel chamado problema. Por isso que adquirindo os conhecimentos certos, você estrutura o principal pilar de edificação de um casamento de sucesso, que é o ser trino. E hoje nós vamos falar mais sobre ele. Queridos, por que é importante vocês entenderem todas essas etapas? Porque diferentemente do que algumas pessoas acreditam, não existe fórmula mágica, tá? E nem pessoa perfeita. Mas existe um processo. E ter clareza dele é indispensável para você tomar as decisões certas e obter êxito. O que não dá é para você ficar perdido, perdida, sem saber aonde está e para onde vai. Porque se você ficar perdido, inseguro, vai continuar refém da falta de conhecimento e refém de um casamento falido. E eu posso te garantir que por não saber fazer a receita certa, vai ficar culpando tudo e todos. Mas podem ficar tranquilos, porque se ao final dessa semana você ainda se sentir perdido ou perdida, inseguro ou insegura para pôr em prática esses conhecimentos que nós estamos transferindo para vocês durante a semana Casamento Restaurado, nós vamos oferecer para algumas pessoas a oportunidade de serem acompanhadas por mim e por toda a minha equipe de psicólogos, terapeutas e psicanalistas no programa Raízes da Felicidade, beleza? Nesse episódio eu vou explicar como pessoas comuns, como eu e você, que viveram crises conjugais apavorantes ou até mesmo foram abandonadas e se divorciaram, fizeram para agir e restaurar seus casamentos. Essa é uma dúvida que aparece muito para nós. Pessoas nos perguntam como agir quando o cônjuge já se foi. E hoje nós vamos falar sobre isso e também sobre qual é o ciclo mais venenoso que pode estar escravizando o seu casamento. Porque você não deve orar para Deus restaurar seu casamento. O que o seu marido ou esposa está querendo te dizer quando fala: olha, eu não te amo mais. O que fazer quando o seu cônjuge já te abandonou? O que a ciência descobriu sobre as pessoas que têm bons relacionamentos e as pessoas que têm relacionamentos tóxicos. Nós vamos falar também qual é a regra de ouro para se viver bem a dois. Se o marido ou a esposa não tiverem a mesma fé, Baroni, será que é possível dar certo? E o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos falar também o que é o princípio do 1%. E como a Day falou, ela vai vir aqui falar sobre a importância da autoestima e quais são seus efeitos no seu relacionamento e na sua vida. Bom, ontem eu falei algumas vezes sobre alinharmos as 3 partes que formam o relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, que é o ser trino. E você deve ter ficado se perguntando, quais são essas 3 partes, Baroni? O que é esse ser trino? E eu te digo,
é a composição que forma cada um de nós. Corpo, alma e espírito, que representam os nossos comportamentos, as nossas emoções e a nossa espiritualidade. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E Deus, Ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia diz que os 3 formam um. E nós somos espíritos que temos uma alma e estamos em um corpo. E o alinhamento da nossa trindade é indispensável para se ter um casamento que a gente tanto deseja e merecemos. E nós vamos entender mais a fundo o porquê disso ainda na aula de hoje. Mas antes, eu quero te alertar que o desalinhamento dessas 3 partes conduz o seu relacionamento para o abismo, para a destruição e para a falência. Quer saber se o seu ser trino está alinhado? Vamos fazer um diagnóstico aqui agora? Então você vai escrever aí no papel só sim ou não, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas e você só vai responder sim ou não para as perguntas. Se vocês já estiverem separados, é só você buscar aí na sua memória e lembrar como era quando vocês estavam juntos, ok? Então vamos lá. Você se sente mais estressado ou estressada, nervoso e briga com o seu cônjuge de forma recorrente? Sim ou não? Às vezes até por pequenas coisas? Falta diálogo entre vocês? Você percebe que tem reclamado muito de diversas coisas? Você sente que está sempre atarefado ou atarefada, vive correndo e mesmo assim sente um vazio e nada está suficientemente bom para você? Você se sente sem forças para orar pelo seu casamento? Se sente perdido, exausto, insegura, desesperado, carente de atenção, chorosa? Já até pensou na possibilidade do divórcio e não tem mais fé que o seu casamento pode mudar? Se a sua resposta foi sim para uma ou mais dessas perguntas, esse é um sinal preocupante. Mas eu quero dizer aqui, olha, fique tranquilo, fique tranquila, porque quando você aprender como fazer o alinhamento do ser trino, você vai ter os mesmos resultados que os meus alunos tiveram ou até melhores, pois só depende de você e da sua fé. O alinhamento do seu ser trino vai te proporcionar resultados como esse da Maria Salete. E ele nem participou desse curso, fui eu somente que participei e hoje foi meu marido que mudou. Eu era uma pessoa assim muito rancorosa, eu ficava ruminando, meu marido falava uma coisa que eu não gostava, algo parecido, aqueles pensamentos se tornavam emoções, sentimentos, e esses sentimentos começaram a virar atitudes minhas diante dele. Eu tinha que ter controle da família. Quando eu fiz a minha inscrição, eu não tive medo nenhum, sabe? Parecia assim que é aquilo ali, esse curso ele desceu como um oásis, como um salva-vidas para mim. Eu não achei que eu ia chegar ao patamar que eu cheguei. Comecei a controlar meus pensamentos, minhas emoções, as minhas atitudes, e com o auxílio do Baroni e de toda a sua equipe fantástica, nota 10, que eu recomendo para todo mundo. E o Baroni falava muito de alinhar o ser trino. E eu me sinto assim como um vaso, assim, com Deus assim, ele vai mexendo naquele vaso, o oleiro, né? E vai formatando, ele vai construindo o vaso. E essa mudança interior que ele vem operando em mim, eu vejo na minha família, sabe? Como a minha família mudou e hoje existe paz na minha casa, paz, tranquilidade. A gente se olha nos olhos, a gente vai para a igreja junto, a gente aceita as diferenças. Não quero dizer com isso que nós estamos nota 10, mas olha, um 95 com certeza. Um beijo no coração de cada um de vocês e mais uma vez, muito, muito obrigada. Acredita em mim, é mais fácil restaurar do que se divorciar. Se você não alinhar o seu ser trino, eu te garanto que você vai fazer muito esforço, mas terá pouco resultado. E muito provavelmente cometerá os 8 maiores erros que a maioria das pessoas cometem quando tentam resolver os problemas nos seus relacionamentos. E eu vou falar deles para você agora. O primeiro é que muitos acham que eles não precisam de ajuda, assim como eu e a Dai achávamos no início. Porque algumas pessoas acreditam que o tempo vai resolver tudo.
Mas o tempo ele não resolve nada, ele só potencializa as coisas. Então se as coisas estiverem boas, elas vão ficar melhores. Só que se elas estiverem ruins, elas vão piorar. E sem ajuda, você pode não enxergar os buracos ou até os abismos que te conduzem para o casamento falido. Segundo erro, é esperar que o outro melhore, que o outro procure ajuda. Afinal, o pior problema está nele ou nela. Então, depois que o outro melhorar, aí sim eu também melhoro. Nisso, acaba que ninguém procura ajuda, ninguém melhora e o tempo só vai potencializar esses comportamentos que estão afastando vocês dois. E a Bíblia evidencia isso lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Terceiro erro, dá sinais de insatisfação, falando o que está ruim na relação em forma de murmuração, com a esperança que o outro perceba a necessidade de agir de forma diferente para que as coisas melhorem. Mas isso acaba afastando ainda mais o cônjuge, porque ele entende isso como reclamação. E o pior, esse comportamento produz o efeito contrário ao que você espera. Por isso que lá em Filipenses, capítulo 2, nos versículos 14 e 15, diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quarto erro, ficar sem conversar por dias para ver se ele desconfia e muda. Isso pode até ser muito cômodo num primeiro momento, mas a longo prazo o silêncio vai produzir um grande abismo entre vocês. Olha, eu tenho uma aluna que certa vez compartilhou conosco, com a turma, de que no início do casamento dela, quando ela discutia com o marido, eles não tratavam aquilo e ficavam 2 dias sem se falar. E com o passar do tempo, cada briga eles foram aumentando esse prazo. E agora, qualquer briga, eles ficam cerca de 2 meses sem se falar. Aí eu te pergunto, nesse caso, o tempo ele vai melhorar essa relação? E o que a Bíblia nos ensina sobre isso, Baroni? Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quinto erro, ser um espelho dos comportamentos do outro, ou seja, pagar o mal com o mal, pagar na mesma moeda o que ele ou ela está fazendo com você. E se ele grita, você também grita. Se ela não conversa, você também não conversa e assim por diante. Só que isso só tende a aumentar os conflitos e o desprezo entre vocês. E será que a palavra de Deus tem um ensinamento para nós sobre essa situação? Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 18 diz: não paguem o mal com o mal. Procurem antes fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Sexto erro, sair pedindo conselhos para todo mundo. Só que você se esquece que essas dicas talvez funcionassem para resolver o problema daquela pessoa que está te aconselhando e que pode não funcionar para você. Isso sem falar que tem pessoas que ficam tão desesperadas que saem pedindo conselho para qualquer um e não analisa o casamento de quem está aconselhando. Logo, se o casamento dessa pessoa for caótico, o máximo que ela vai fazer é te ajudar a ter um casamento igual dela. E tem base bíblica para isso, Baroni? Claro que tem. Provérbios 14, versículo 7. Mantenham-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Sétimo erro, tratar tudo como sendo uma questão espiritual e não é. Além de algumas pessoas ainda terem o preconceito achando que procurar ajuda profissional é contra a vontade de Deus. E se esse for o seu caso, eu te pergunto, se é contra a vontade de Deus, por que ele permitiu os seres humanos descobrir a cura de tantas doenças físicas e da alma? E Jesus mesmo disse que nós devemos procurar ajuda. Isso está lá em Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Em outras palavras, quem tem algum problema deve procurar ajuda. Então não seja refém da síndrome super-homem ou da Mulher Maravilha, achando que você é capaz de salvar tudo e todos.
Reconheça os seus limites e as suas limitações e procure ajuda quando necessário. Não tente caminhar sozinho em uma jornada da qual você não conhece, porque isso vai te gerar exaustão e você ainda corre um grande risco de não chegar no destino. E se você notar, você já faz isso em outras áreas da sua vida. Quer um exemplo? Se o seu carro para de funcionar subitamente, você abre o capô e começa a fuçar ou chama um mecânico. Você até pode mexer se você conhece o básico da mecânica, mas se você perceber que os seus conhecimentos não são suficientes para resolver aquele problema, certamente você vai ligar para um profissional. Aí eu te pergunto, o que é mais importante para você? O seu carro ou a sua família? Como assim, Baroni? Se você age rapidamente para ter ajuda para consertar seu carro, por que você não age na mesma velocidade para consertar sua família? Eu te convido a refletir sobre isso. 8º erro. Essas são as pessoas que mais chegam próximo de transformar seus casamentos, porque elas até procuram ajuda, porém, geralmente, elas tratam apenas uma das 3 partes que formam o ser trino, que é o corpo, a alma e o espírito, que representam os nossos comportamentos, emoções e santidade. E é por isso que não funciona tão bem. Eu vou te explicar melhor. Se você só procura ajuda profissional, você está tratando ali dos seus pensamentos e das suas emoções. E ali ele vai te conduzir a melhorar os comportamentos, mas vai negligenciar a questão espiritual. Quando você procura a ajuda de um líder espiritual, ele vai se concentrar em orar, jejuar, isso tudo é muito importante, mas se não tiverem conhecimento sobre inteligência emocional e comportamento humano, eles vão negligenciar a parte humana. E o terceiro, dentro desse 8º erro, é quando alguém procura a ajuda profissional de uma pessoa e a ajuda espiritual de outra. Por quê? Pode haver conflitos, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você conte a mesma história do tratamento que o seu cônjuge teve com você e aí o profissional vai falar assim, olha, nesse momento você não pode se calar, você tem que se posicionar, você tem que agir, não pode aceitar isso. Aí você conta a mesma história para o líder espiritual e ele vai falar assim, olha, tenha sabedoria, fique em silêncio, não faça nada. O que acontece com a sua mente? Conflito. E mente em conflito não age. Até aqui o que a gente falou está fazendo sentido para você? Vai respondendo aí no chat, colocando a hashtag eu sei o meu valor, se está fazendo sentido para você. Agora que você teve a consciência de todos os erros que você pode estar cometendo ou pode cometer na restauração do seu casamento, saiba que o problema não é o que você viveu até agora, mas o que você vai decidir viver daqui para frente. Então não abra mão de adquirir conhecimentos, faça o que for necessário para mudar a história da sua vida e da sua família. Porque nas próximas aulas eu vou revelar o mapa que eu utilizo com os nossos alunos e clientes. Mas se você não entender os princípios que nós estamos compartilhando na aula 1 e na aula 2, eles não vão fazer sentido para você. Esse mapa não vai fazer sentido para você na sequência. Aí na hora de agir, colocar em prática esses conhecimentos e gerar as habilidades, você vai se sentir paralisado, paralisada pela indecisão e pelo medo. Lembra? Mente que está em conflito, pensamentos que ficam acelerados, gerando dor e sofrimento, não agem, ficam acomodadas, sentadas na dor. E eu posso te garantir que a falta de conhecimento sempre vai nos paralisar. E esse é o pior de todos os problemas, porque aí você vai ficar pedindo para Deus fazer o que cabe a você fazer e Deus não vai fazer. Você acredita mesmo que você está aqui por acaso? Olha, eu garanto que você só está aqui porque você pediu socorro a Deus e Ele te trouxe até aqui. Lembre-se, Deus vai abrir portas, mas somos nós que vamos decidir passar por ela. Então, absorva o máximo desses conhecimentos, porque esses conhecimentos será o passaporte para você viver o relacionamento que sempre desejou. Estamos combinados nisso? Bom, agora há pouco, quando eu falei do 8º erro, que é procurar ajuda só profissional ou espiritual, ou os dois separadamente,
Vale ressaltar que esse é o erro que mais chega perto, mas também é o mais arriscado. É o que mais chega perto, porque você vai atuar no seu ser trino, e o mais arriscado, porque enquanto você alinha o seu ser trino, você vai enfrentar batalhas espirituais, emocionais e nos seus pensamentos, que vão fazer de tudo para você continuar preso ou presa a esse ciclo do casamento falido. Além disso, o alinhamento do seu ser trino muda tanto a sua vida quanto a história das próximas gerações da sua família. Pense quanto vale proteger a vida dos seus filhos para que eles não sofram em seus relacionamentos. Você sabia que já há estudos que identificaram que as doenças na alma, chamadas doenças psicossomáticas, que são o estresse, os vícios, a ansiedade, depressão e várias outras coisas, causam uma doença no corpo, mas que uma doença no corpo não necessariamente causa uma doença na alma? Você sabia que 80% dos cânceres tratados no maior hospital da América Latina é por conta de doenças na alma? Lá em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso faz sentido para você? Se está fazendo sentido, coloca a hashtag Eu Sei o Meu Valor. Gente, nada pode ser mais poderoso para uma nação do que famílias saudáveis, pois famílias saudáveis formam igrejas fortes e igrejas fortes constroem uma nação poderosa. E só tem uma maneira da gente conquistar todos esses benefícios que uma família saudável proporciona, que é sabendo priorizar a hierarquia correta do ser trino, que é Deus em primeiro lugar, você em segundo, o seu cônjuge e os seus filhos em terceiro. E talvez você fale assim, como assim, Baroni? Essa ordem, gente, não é algo que eu, Baroni, inventei. Ela está evidenciada nos 2 maiores mandamentos que Deus deu para nós. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, primeiro a gente se ama para depois amar o próximo. E entender e internalizar esses 2 mandamentos é tão fundamental que nós os abordamos com profundidade no programa Raiz da Felicidade. Porque, como eu disse, ter o ser trino alinhado é o pilar principal da restauração da sua vida e, consequentemente, do seu casamento. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, você em segundo e o seu cônjuge em terceiro. E por que é preciso amar você antes dos outros? Simples, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Afinal, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas magoadas vão magoar pessoas. Só que pessoas curadas curam pessoas e pessoas que se amam são capazes de amar outras pessoas. Olha, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque essa é uma verdade poderosa para a sua vida. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas e são as pessoas que restauram os seus casamentos. Você consegue entender isso? Porque a maneira como você se ama é como você ensina os outros a te amar. Muitas pessoas me dizem, mas Baroni, o meu marido ou minha esposa já deixou claro que não me ama mais. Já até pediu o divórcio ou até tem outra pessoa, Baroni. E eu te respondo, nem sempre aquilo que a gente diz ou faz é o que de fato nós queremos falar ou fazer. E eu vou te explicar melhor. Você já disse ou conhece pessoas que já disseram sim para alguém quando na verdade queriam dizer não? Ou seja, você fala o que não quer falar e acaba tendo que fazer o que você não queria fazer. E por que às vezes nós vamos contra a nossa verdadeira vontade? É simples, porque nós temos benefícios secundários, que muitas vezes pode ser evitar um conflito, pode ser para agradar aquela pessoa, ser aceito em um grupo, enfim, várias outras coisas. Mesmo quando a gente age contrário ao que nós realmente queremos, é porque nós entendemos ter um benefício, mesmo que esse benefício seja menor do que os prejuízos que eles podem causar. Exemplo, comer doce durante a dieta. Então você tem ali um benefício, uma recompensa de curto prazo, mas um problema a longo prazo, porque isso vai pesar na sua mente, vai afetar o seu metabolismo e vai dificultar o processo de emagrecimento, se esse for o caso. Então presta atenção. Quando o seu marido ou a sua esposa diz, olha, eu não te amo mais, né? Como eu disse para Dai, ou eu te odeio, ou até mesmo te abandona, não necessariamente seja o que de fato ele ou ela pensa, sente ou quer. Inconscientemente,
Ele ou ela pode estar querendo o benefício secundário, que pode ser ter paz, tranquilidade, calmaria, se sentir amado ou amada, confiante ou várias outras coisas que ele ou ela não está conseguindo ter com você. Veja só que interessante. Estudos com pessoas divorciadas concluíram que 82% delas assumem que a separação só aconteceu porque faltou a habilidade do casal para compartilhar as necessidades um do outro. E eles assumem que o ex ou a ex eram pessoas incríveis. Então a gente pode concluir que grande parte dos casamentos não terminam por falta de amor, mesmo que essa seja a frase mais clichê nas separações. Mas os casamentos terminam pela falta de habilidade em saber como se relacionar e fortalecer as 3 alianças, que inclusive nós vamos falar ainda hoje sobre elas. Então, como impedir ou até mesmo reverter um quadro de divórcio, Barone? Primeiro, é entendendo por que ter um relacionamento saudável é tão importante. Conforme a gente comprovou na Bíblia, todos nós, sem exceção, temos a necessidade de nos relacionar. Isso está na nossa essência humana e espiritual. E nós podemos identificar isso em algumas passagens bíblicas, como os 2 maiores mandamentos que a gente já falou anteriormente, onde o primeiro fala do relacionamento com Deus e o segundo, que é o relacionamento com o nosso próximo. Nós podemos evidenciar isso também em Provérbios 14, 21, que diz: quem despreza o próximo comete pecado, mas feliz é quem trata com bondade a todos. Eclesiastes 4, de 9 a 11 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre da pessoa que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Estudiosos comportamentais estão descobrindo como os nossos relacionamentos moldam as nossas expectativas, os nossos desejos e objetivos. Eles concluíram que a necessidade de pertencer é a principal motivação que impulsiona todas as outras motivações da nossa vida. Isso quer dizer que se a gente não está feliz em nossos relacionamentos, nós vamos nos sentir desmotivados em todas as outras áreas das nossas vidas. Lembra que a gente fez agora há pouco um diagnóstico? Agora você entende por que você está mais estressado ou estressada, desanimado, chateada ou angustiado? Agora vamos entender o porquê ter bons relacionamentos é essencial para a nossa felicidade. Olha, busca na sua memória os eventos, as experiências e os momentos mais incríveis e felizes da sua vida. Pensa aí, qual foi ou quais foram os dias mais felizes da sua vida? Buscou aí na sua memória? Olha, eu não sei o que você pensou, mas eu posso te garantir que todos os pensamentos das pessoas que aqui estão nessa aula têm algo em comum. Sabe o que é? Todos vocês pensaram em um momento onde havia participação de outras pessoas com você. Pense por um instante. Todos nós somos frutos de um relacionamento. Nós somos gerados por outro, cuidados por outros. Nosso nome foi escolhido pelos outros. O que nós sabemos foram os outros que nos ensinaram. E só aprendemos o que é o amor por conta dos outros. E apesar disso, muitas pessoas subestimam o impacto dos nossos relacionamentos e o poder que eles exercem sobre nós. Então, não se isole. Gente precisa de gente para ser gente. E quanto mais a gente se dedica a outra gente, mais gente a gente se torna. Faz sentido para você? Coloca aí hashtag eu sei o meu valor. Gente, esses estudos recentes concluíram que quem tem poucos laços sociais e relacionamentos conturbados está em grande perigo, porque tem 2 vezes mais chances de pegar resfriado ou quase o dobro de chances de morrer de uma doença cardíaca. Logo, a gente conclui que o seu desejo de partir ou do seu cônjuge é uma ação inconsciente e desesperada de proteger a própria saúde. Em outras palavras, o seu marido ou a sua esposa não quer necessariamente te abandonar. O que ele ou ela quer é resolver o problema. Mas por não saber o que fazer, que é ter os conhecimentos certos, e como fazer, que é ter habilidade, ele ou ela acredita que o melhor é a separação. Seja ela no papel
ou no distanciamento físico e emocional morando na mesma casa. Freud sabiamente já dizia: em última análise, nós precisamos amar para não adoecer. Você consegue entender o porquê você está adoecendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente? A falta de amor está te consumindo e o amor que mais está fazendo falta é o seu por você mesmo. E se você não souber como agir para fazê-lo enxergar esses pontos importantes, você corre o risco do seu cônjuge procurar outra pessoa. E eu quero ressaltar também que de maneira nenhuma isso serve como justificativa para a traição, que, diga-se de passagem, é uma atitude imoral e pecaminosa. Inclusive, você sabia que o casamento é o único relacionamento que você cria 3 vínculos, 3 alianças, que são no reino espiritual, emocional e no reino humano, carnal, que é a aliança sexual. A aliança espiritual é a aliança mais importante, porque é a conexão que blinda o casamento das investidas do inimigo, mesmo se só um deles crê. E eu vou te dar uma base bíblica na sequência, tá? Se não houver essa conexão, essa blindagem, o inimigo invade com o pecado para matar, roubar e destruir. A aliança emocional é a conexão da alma, que gera a sensação de parceria, de que um pode contar com o outro, que produz comunhão através do diálogo. E quando não há essa conexão, surge a frieza, o distanciamento, palavras duras que machucam, o amor esfria e dá espaço para outras pessoas interferirem na relação de vocês. Já a aliança humana, carnal, é a atração física, o desejo, o toque, o abraço, o beijo, né? E essa conexão, ela é comprometida quando acontece o esfriamento da intimidade entre o casal. Com isso, pode haver a procura por outra pessoa, que é o adultério. E na traição, a dor é tão violenta, o adultério traz uma dor tão forte, que faz com que a pessoa se torne vítima e, ao mesmo tempo, juiz dessa dor. Vítima da dor e juíza da causa. Como juiz ou juíza da causa, você se coloca na condição de Deus para julgar o erro do seu cônjuge. E como vítima, né, o abalo emocional que o adultério produz, muitas vezes faz você criar um altar para essa dor. Enquanto esse altar existir, Deus não fala, porque você escolhe cultivar a dor em seus pensamentos. E só tem uma maneira de você curar essa devastação que a traição produz, que é o alinhamento do seu ser trino. Guardem isso no coração de vocês. O ser trino é o pilar fundamental para mudar a história da sua vida e do seu casamento. E eu vou provar isso para vocês ainda na aula de hoje. E eu quero fazer um alerta importante para quem adultera. Esse comportamento não só fere, como expulsa o Espírito Santo da sua vida e dá lugar ao espírito de prostituição que é chamado pombagira. Esse espírito imundo, ele cega, hipnotiza e escraviza o ser humano. E é por isso que quem trai age de forma irracional e abandona sua esposa, o seu marido e os filhos para ficar com o amante ou amante. Pois quem passou a habitar na sua vida agora é um espírito maligno. Inclusive, o adultério é o comportamento que, quando cometido, rompe imediatamente as 3 alianças e desalinha o seu ser trino. E o que mais vai causar danos à pessoa, a felicidade dela e a sua saúde. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 18 a 20, diz: fugir da imoralidade sexual, porque todo pecado que você comete fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu sei que essas revelações causam um grande impacto, mas a minha função aqui é trazer clareza aos fatos para você encontrar o ponto onde vocês erraram, aonde vocês se perderam, para corrigir a rota. E talvez você esteja pensando, será que eu consigo mudar a situação que eu estou vivendo? Mais do que falar, eu vou te provar. Se você tem sofrido com as tentativas do seu cônjuge de te culpar por todos os problemas na relação, com a falta de interesse dele ou dela em melhorar e com as humilhações, você pode pensar,
Será que nesse caso é possível agir ao ponto de fazer o outro perceber e querer mudar? Fazer ele ou ela enxergar os seus erros e desejar restaurar a nossa relação? Se esse é o seu caso, presta atenção no depoimento da Elizabeth. Vivi 22 anos de muita humilhação, não tinha mais solução para o nosso casamento e que a solução seria o divórcio. Eu não suportava mais as humilhações e não suportava mais o meu esposo ficar colocando a culpa em mim de todas as dificuldades, todos os problemas que a gente passava. A ansiedade bateu na minha porta e eu tive que fazer tratamento medicamentoso. E aliando o ser trino, eu comecei a me valorizar mais e esses aprendizados foram fazendo toda a diferença na minha vida. E eu comecei a ser diferente, eu comecei a agir diferente, eu comecei a me posicionar diferente. E junto com essa diferença, com essa mudança, meu esposo voltou para casa, botou a aliança no dedo novamente e disse que estava disposto a lutar pelo nosso casamento, buscando o Senhor. E é Ele que vai nos restaurar e restaurar o nosso casamento. Alguns podem pensar, Barone, quem dera se eu só estivesse sofrendo com o descaso do meu marido ou da minha esposa. Meu caso é pior, porque ele ou ela fala na minha cara que não me ama mais e que ainda tem amante. Se esse é o seu caso, olha o depoimento da Iana. Meu casamento não andava bem, meu marido tinha uma amante. Eu achava que meu casamento não tinha mais jeito, que ele estava apaixonado pela outra pessoa e que porque ele me desprezava, ele não me dava carinho, ele não falava pra mim que me amava, ele falava, eu não te amo mais. Mas eu coloquei prioridade naquilo, sabe? E entrei no Raiz. Menos de um mês, começou a me tratar bem, começou a chamar eu de amor. E eu falei, o quê? Ele falou, eu te amo. Nossa, eu fiquei muito feliz. E 10 anos de casado, agora eu tô vivendo mesmo um casamento. Eu não sabia o que era felicidade. Eu duvidava de tudo isso. Eu duvidava que a minha vida podia ser mudada. Eu duvidava que um dia eu podia ser feliz com meu marido. E hoje eu sou feliz. Eu achava que ele jamais ia dizer eu te amo. E ouvir aquilo dele, então foi muito bom. E ele tá me tratando como uma esposa dele mesmo. Eu sei que ainda tem algumas pessoas aqui que mesmo depois desses 2 depoimentos ainda pode estar pensando, Barone, quem dera eu só sofrer com descaso e traição. Meu problema é pior do que o delas, porque já nos divorciamos e ele ou ela já está com outra. Se esse é o seu caso, veja o depoimento da Cibele. Eu era uma pessoa que era dependente emocional, não só do marido, mas de todas as outras pessoas. Aí meu relacionamento foi por água abaixo. E aí foram acontecendo coisas no relacionamento, ele começou a me trair, a sair, chegar no outro dia. Todo final de semana ele chegava e falava assim, eu não te quero mais. E aí em novembro ele saiu de casa. Eu cheguei a divorciar no papel com meu marido. Antes de ir pro Raízes, eu acordava, era de mau humor, com raiva da vida. Depois do Raízes, tudo mudou. Alinhei meu ser trino e aí meu marido foi percebendo, aí foi chegando próximo, até que nós chegamos à conclusão, voltamos. E hoje, né, depois de ter divorciado, agora eu estou prestes a casar novamente por ter tido uma mudança em minha vida, em mim, e através disso meu marido viu, começou a me admirar novamente e hoje a gente está junto. Porque eu tenho certeza que se não fosse o curso Raízes Felicidade, eu não estaria onde eu estou hoje. Entenda de uma vez por todas, não existe caso irreversível. Quando você aprender a alinhar sua essência trina, corpo, alma e espírito, que representa os seus comportamentos, emoções e espiritualidade, vai acontecer com você o que aconteceu com essas pessoas. E quer saber por onde começa toda essa transformação e o alinhamento do seu ser trino? Por você. E eu te digo isso baseado em princípios bíblicos e na ciência comportamental. Em Mateus capítulo 7, de 3 a 5, Jesus diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta do tronco que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há um tronco no seu? Tire primeiro o tronco do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, ao longo dos anos, as minhas vivências e experiências com milhares de pessoas que sofriam em seus relacionamentos me ensinaram que antes de viver a 2, é preciso ser completo sendo um.
Mas Barone, o meu marido, a minha esposa, não tem a mesma fé que eu. Isso pode até ser um desafio, mas eu posso te garantir que não impede você de ter um casamento feliz. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 7, de 12 a 14, ele disse: se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Eu já presenciei inúmeros casos onde os cônjuges diziam que jamais iriam à igreja, e pela perseverança na fé do outro, o marido ou a esposa se converteu. Afinal, em Tiago 5,16 diz: a oração do justo pode muito em sua eficácia. Barone, e se o meu marido ou a minha esposa não fizer a parte dele, como eu posso restaurar meu casamento? Lembra que eu falei ontem que quanto maior for o seu brilho, maior será o seu poder de influência? E que nós vimos a prova disso no depoimento da Maria Salete no começo da aula, que disse ter feito o programa Raiz da Felicidade sozinha e que as mudanças dela influenciaram toda a família? Pois bem, quanto mais irradiante você estiver, mais vai despertar o interesse do outro por você. Uma aluna certa vez me disse: nós não devemos correr atrás da borboleta, mas cuidar do jardim para que ela venha. Como que você acha que todas essas pessoas que você viu o depoimento até agora fizeram para transformar suas vidas e casamentos? Elas se concentraram no 1% que cabiam a elas e passaram a transformar tudo ao seu redor por influência e não mais por exigência, pois quando você muda, tudo em sua volta muda. Um recurso que vai te ajudar muito nesse processo de influência e persuasão é a autoestima. A Dai, ela vive esse mundo da autoestima, porque ela trabalha com moda. Inclusive, ela já fez especializações fora do Brasil e vai passar aqui para vocês alguns pontos importantes sobre esse pilar que é tão fundamental no momento do autoconhecimento e da autotransformação, não é, amor? É verdade. Quando passamos por esse deserto no casamento, né? Quando a esposa ou o marido começa a discussão, começa as brigas, começa as palavras ruins sobre você, umas palavras malditas, umas palavras pesadas, começa o apontamento de defeitos, né? Um do outro, você não é mais isso, você não consegue mais isso, eu não te amo mais, eu não te quero mais. E nisso você acaba ficando depressiva, ficando mal, ficando angustiada, ficando chateada. E tudo isso começa a tomar conta da sua mente, do seu coração, e você deixa penetrar isso. E é difícil você ter autoestima nesse momento, é difícil você olhar o seu valor, é difícil você se amar. Como diz a Bíblia, que o Senhor nos desenhou no ventre da nossa mãe, né? Então, quando nós olhamos no espelho, nós vemos que nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Tanto o homem quanto a mulher, quando se olhar no espelho, olha o quanto você é linda, o quanto você é lindo. Olha os seus valores, começa a se enxergar. E foi aí que eu decidi mudar a minha visão, o meu coração e a minha mente. Porque tudo aquilo que o Barone falava para mim, eu já comecei a não aceitar mais. Ele falava e eu não deixei penetrar no meu coração. E quando eu fui fazer o curso, a professora falou assim, o curso de moda, a professora falou assim: gente, de nada adianta você estar com uma roupa linda, você estar com uma roupa de marca, se por dentro você está mal, se por dentro você está triste. Eu falei, uau, a palavra do Senhor já diz isso, que nós temos que nos amar, nós temos que nos enxergar e ter esse brilho, que é o brilho do Espírito Santo. E isso fica sendo contagiante dentro do seu lar. Isso é contagiante com o seu cônjuge, com o seu marido ou com sua esposa. Eles começam a enxergar a diferença em você, a sua autoestima é elevada, você começa a amar, você começa a cuidar do jardim, para que sim, as borboletas começam a vir. E foi exatamente assim que aconteceu comigo e com o Barone. Eu já não dava mais ouvidos para ele quando ele falava essas palavras ruins, eu comecei a me amar, eu comecei a me arrumar, eu comecei a me valorizar.
É aquilo que eu falo, gente, Dai, mas hoje para se arrumar, ficar linda ou ficar lindo, preciso de dinheiro, Não, gente, não. É quando você se olha e você se ama, é aquilo que eu falo. Toma um banho gostoso, passa um perfume, para as mulheres, passa um batonzinho, já faz diferença. Ele vai olhar para você e falar, tem algo diferente. Ou ela também, quando você está todo, né, perfumado, você está sorrindo, a tua autoestima está elevada, isso há uma diferença dentro do lar. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu comecei a me valorizar, eu comecei a me amar e eu vi diferença do Barone comigo. E o que eu achei mais assim sensacional é que tanto dentro do casamento como lá fora, as pessoas falaram para mim: "Nossa, Dai, como você está diferente". A minha própria pastora falou para mim: "A Daiane, quando estava num deserto no casamento, ela era uma e hoje a Daiane é outra". Por quê? Porque eu me enxerguei. E eu levo isso para a vida e falo para vocês levar também. Lembre-se que nós fomos desenhados no ventre da nossa mãe pelo Pai. Então, nós somos perfeitos aos olhos dele. E, a partir daí, você já começa a se amar e se valorizar, independente da situação que vocês estão passando. Amém? Amém. Gente, vocês conseguem perceber o quanto se amar antes de amar o seu cônjuge é indispensável? Verdade. Só assim você vai conseguir usufruir da sabedoria na totalidade, né, amor? Verdade. Vou deixar o Barone continuar e daqui a pouco eu volto. Gente, pense por um instante. Você tem usado esse dom da sabedoria? Responda aí no chat, sim ou não. Eu posso te garantir que o que mais está te incomodando não é ter que ser sábio ou sábia, mas é não saber como ser sábio ou sábia. Por isso a sua mente vai querer te convencer que isso é muita coisa para você, quando na verdade não é. Desenvolver a sabedoria é como aprender qualquer outra coisa, onde tudo no começo do aprendizado exige mais concentração. Depois você vai pegando o jeito e isso se torna fácil. Quer um exemplo? Eu não sei se você toca algum instrumento, mas certamente conhece pessoas que tocam. Pergunte a elas se é mais fácil tocar hoje ou no dia que elas começaram a aprender. Ou também é só você pensar como andar de bicicleta. É muito mais fácil andar para quem já sabe andar hoje, depois que aprendeu, do que no início. Você consegue entender agora? Explorar e dominar essa habilidade de influenciar através do alinhamento do ser trino, da autoestima, também é um ponto-chave. Anotem, porque às vezes eu falando, né, você nem notou os pontos chaves para mudar a rota do seu casamento. O início da mudança começa na busca do conhecimento. Primeiro ponto, busque conhecimento. Segundo, desenvolva a habilidade, é o segundo ponto. Para depois você alinhar o seu ser trino, né? Com isso você melhora a sua autoestima e passa a influenciar. Então são esses 4 pontos: buscar conhecimento, desenvolver a habilidade, alinhar o ser trino para poder influenciar. Pode ter certeza que quando você desenvolver essas habilidades, você vai levar seu relacionamento a um novo nível, que é o casamento próspero. Um dos maiores benefícios de se tornar uma pessoa sábia é que você sai de uma esfera de enfrentamento, discussões e brigas com o seu marido ou com a sua esposa para uma esfera superior de influência e condução. Se você acredita no seu relacionamento e pode fazer algo por ele, faça, porque é mais fácil restaurar do que se separar. E vocês viram as provas pelos depoimentos de que é totalmente possível isso que eu estou falando aqui. Ou você vai simplesmente aceitar as circunstâncias e se acomodar com um relacionamento frustrado e falido, né, que está te definhando dia após dia por causa do desalinhamento do seu ser trino. Lembre-se sempre do que eu disse: Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, e as pessoas é que restauram seus casamentos. Porque a maneira como você se ama é como você ensina as outras pessoas a te amarem. Se o que nós falamos aqui em 2 dias está fazendo sentido para você, saiba que todo esse conhecimento valioso não representa nem 3% do que você vai vivenciar no programa Raiz da Felicidade.
E na próxima aula eu vou te revelar o mapa desse processo de autotransformação. O passo a passo que eu utilizo com os meus pacientes, clientes e alunos, que os liberta de relacionamentos falidos, presos a ciclos de brigas, distanciamentos, traições e divórcio. De programações mentais que minam dia após dia a felicidade do casal e destrói a essência do ser trino ao ponto de se anularem como pessoa e colocar o cônjuge no lugar que só Deus pode ocupar. Nós vamos ver também o que Deus não vai fazer pelo seu casamento, por mais que você peça. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e principalmente que ela te ajude a mudar a rota do seu casamento. E se prepare, porque amanhã nós avançaremos ainda mais na sua jornada de restauração. Eu quero convidar a Dai para vir aqui e enquanto ela chega, eu quero te lembrar para você ir lá no nosso Instagram, @baronegabriel1, e nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela, você vai comentar lá qual foi o seu maior aprendizado e marcar pelo menos 3 pessoas que também merecem esses conhecimentos, merecem aprender tudo isso que está mudando a sua maneira de enxergar o relacionamento conjugal. Tá? Então eu quero convidar vocês agora a printar a tela, eu vou aqui com a Dai, né, para vocês postarem lá no Instagram e marcar nosso perfil, @baronegabriel1, combinado? Então vamos à contagem. 3, 2, 1, printou? Maravilha, queridos. Lembrando que é importante você estar no grupo do WhatsApp da Semana Casamento Restaurado, porque é por lá que nós estamos compartilhando os materiais extras, tá? Se você não está no grupo, abaixo desse vídeo aqui tem um link. É só clicar nele que você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Ó, beijo no coração, Deus abençoe. Beijos, e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. O dia que eu falaria desse tempo que eu passei no programa, né, no Raízes da Felicidade. Eu não imaginei que esse dia fosse chegar, mas ele chegou, graças a Deus. Então, assim, a gente já estava separado, morando na mesma casa, e eu tentando, mas tentando da forma errada, fazendo tudo errado. Eu tenho uma amiga, do nada ela falou assim, Alba, você já ouviu falar do Barone? E aí ela começou a me mandar todos os dias o link. Foi aí que eu comecei a me identificar e falar tudo que ele fala, que o Barone fala, é o que eu estou vivendo. E aí, a partir do momento que ele saiu, veio a Semana Casamento Restaurado, e aí, por fim, eu comecei o programa Raízes da Felicidade. Para mim, eu não acreditava mais, eu não tinha nenhum tipo de expectativa, né, nenhuma. Eu fiquei muito, muito mal, e eu falei, hoje eu vou ver quanto que esse curso tá me fazendo mudar mesmo, eu vou ver se eu mudei. Porque em outra situação, eu nunca na minha vida teria falado com ele normal, serena, sem xingar, sem agredir, sem maltratar. Eu cheguei em casa e falei, vou ver quanto que eu alinhei meu ser trino, quanto que eu tô cuidando do meu jardim, e eu quero ver como que tá as coisas. Eu desbloqueei ele, eu mandei boa noite. Ele respondeu boa noite. A partir dali, todos os dias, ele me mandava mensagem. Eu falei, opa, não vou mais mandar. Mas assim, já é fato que ele, através da minha oração, de eu ter sumido 2 meses, ele me manda mensagem agora que quase diariamente. Ele passa o horário de janta dele na maioria dos dias, que é das 7 às 8, mandando mensagem para mim. Então, assim, eu vejo com muita clareza, se ele está em casa, não, ele não está em casa. Por que talvez ele não tomou a iniciativa e talvez ele vá se aproximando de pouquinho, porque ele não vai chegar de cara, eu vou voltar. Não, por causa da maneira que foi. Ele decidiu num domingo de manhã sair de casa, pegou as coisas e foi embora. Então, ele não vai decidir falar, vou pegar minhas coisas e voltar para casa. Não vai. Isso é um processo que está acontecendo um pouquinho todos os dias. Mas, assim, eu não tenho palavras de verdade para agradecer você, em especial. Como eu falei no começo, nunca eu imaginei que um dia eu fosse, antes que ele voltasse para casa, que eu fosse falar tudo isso, que eu fosse ter passado por tudo isso. Nunca eu imaginei. Eu vou levar isso pro resto da minha vida, de verdade. Obrigada. Meu nome é Angélica, eu sou de São Paulo, Diadema. Eu sou pastora
né? Eu sou ordenada há mais ou menos uns 15 anos. E há um tempo, de uns 3 anos para cá, eu sofri 3 perdas muito importantes na minha vida. Perdi o meu irmão, e ele era deficiente físico e veio a falecer. 3 meses depois, uma pessoa falo que é minha tia, era uma pessoa que era muito próxima. E no ano seguinte faleceu a minha avó. E com isso eu iniciei um quadro de depressão. E aí foram meu casamento, relacionamento familiar, relacionamento na igreja, também no trabalho, começou a caminhar de ladeira abaixo, né? E comecei a ficar muito cética, porque as coisas aconteciam com as pessoas e não aconteciam comigo. E ali meu relacionamento foi quebrado, né? Achava até que Deus não gostava mais de mim. E, ao mesmo tempo, pela situação do meu casamento que estava em crise, eu comecei a procurar ajuda, né? E fazer pesquisas, né? Como buscar, que não podia ser com qualquer tipo de pessoa, né? Existem vários coaches de relacionamento, mas, ao mesmo tempo, não tem o mesmo embasamento cristão, né? E eu comecei a ler alguns livros, e esses livros diziam assim, não, desiste, vai embora, larga e toca o barco. Eu falei, não, eu não quero isso para minha vida, né? E daí eu vi no internet ali, né, na rede social, né, a chamada ali do Barone. Aí eu fiz o cadastro, começou a vir as contas pelo meu e-mail e comecei a gostar do que eu estava vendo, né? A princípio a gente imagina, será que vai dar certo? Será que isso vai funcionar para a minha vida? O chamarisco do Raízes foi falar sobre a sabedoria. E isso tem sido, né, um aprendizado, um treinamento cotidiano, né? Então, quando às vezes eu falo, opa, peraí, deixa eu voltar para aquele módulo lá mesmo, porque preciso corrigir aqui, e é muito bom isso, né? Quero dizer para o Barone, para a família, quando eu falo família, eu quero incluir a equipe. Vocês são anjos, foram anjos na minha vida, têm sido anjos na minha vida, anjos encarnados, instrumentos de Deus, ferramenta que o Senhor colocou para abençoar, né, nossas vidas ali. Foi um norte para mim, tem sido ali um divisor de águas, uma virada de chave. Eu estou feliz porque eu aprendi, né, de me conectar comigo, me conectar com Deus, a restauração, e principalmente como ser, né, como pessoa. Então, eu recuperei minha identidade. Isso não tem preço. Isso é impagável. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu sou aposentado. Aqui em casa eu sirvo todo mundo. Minha mulher quando precisa ir pro hospital e meus filhos quando pedem eu ajudo. Faço todo o dever aqui de casa, eu e a minha mulher. Eu conheci esse programa do Barone. Minha mulher estava internada. Eu fui visitar ela um dia, ela falou para mim, Paulo, não dá mais para nós ficarmos juntos. E ela só falava em separação para todo mundo. Começou a vir aquela tristeza, angústia, e eu chorava igual criança, né? E aí eu fiquei sabendo como alinhar o seu ser trino. Eu antes não tinha essa disciplina de orar direito, não lia a Bíblia, cantar hinos. Todo o aprendizado que foi falado nesse programa, logo naquela semana já aconteceu o milagre dela me aceitar. Foi uma surpresa muito grande. Eu cheguei lá no hospital pensando que ela ia ficar nervosa comigo, mas graças a Deus ela estava calma, tranquila. Aí quando a gente chegou no carro, ela já foi pondo a mão na minha mão, e aí eu já vi que a mão de Deus já estava fazendo a obra ali na nossa vida. E eu estou muito feliz. Eu superei os meus medos e assistindo o vídeo que fala sobre dependência emocional que o Barone explica, me ajudou muito. É algo tremendo você não ser escravo de emoções. E hoje eu vejo que o principal na vida é o bem-estar da família. Ter um bom relacionamento, tanto com a minha esposa quanto com os meus filhos. Eu estou vendo a minha melhor versão depois de tudo que eu aprendi esses 30 dias nesse curso.